Olá, exploradores de dados. Vamos analisar os dados do analfabetismo no Brasil. Pessoal, eu sou Kenji Fuji, especialista em dados há 27, quase 28 anos. Especialista em transformar você também num explorador, num analista explorador de dados. Na aula de hoje nós vamos pegar microdados do censo do IBGE que tratam sobre analfabetismo. Vamos ver município a município, analisar a taxa de analfabetismo baseada em raça, cor, baseado em... Deixa eu ver aqui, o que mais que tem? Aliás, deixa eu entrar na máquina virtual aqui para vocês verem os dados. Então nós temos aqui no arquivo que eu vou disponibilizar para vocês. Depois eu vou deixar o QR Code em algum lugar aqui da tela para vocês poderem olhar. Nós temos aqui a identificação do município, que para quem já conhece, isso aqui é o código do município do IBGE. Aqui a raça, cor. O que mais? Nós temos aqui homens, mulheres, faixa etária e se é alfabetizado ou não. Então, com estes dados aqui, a gente vai conseguir extrair muita informação, inclusive para analisar as políticas públicas da sua região. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Vamos, primeira coisa, carregar esses dados dentro de um banco de dados. Existem dezenas de formas de nós fazermos isso aqui. Eu vou lhe mostrar uma dessas aí que eu acho mais fácil, mais simples, além de, claro, ser bastante performático, bem rápido, né? Então, deixa eu ver aqui, botão direito aqui, traga seus próprios dados. Aliás, primeiro, eu tenho que colocar esses dados dentro de um banco de dados para a gente poder analisar e cruzar com outros dados. Neste caso aqui, eu tenho um banco de dados chamado Traga Seus Próprios Dados, onde eu tenho aqui o PIB por município, que é um dado que eu já trabalhei muitas vezes aqui no canal. Então, se você é aluno aqui do canal já há bastante tempo, já deve ter visto esses dados de modo bastante breve. Nós temos aqui os primeiros 1000 registros. Tem cada um dos municípios. Olha aqui o código do município, batendo com aquele de lá, viu? Aqui o nome do município, a região, da onde vem, a UF. Que mais? Nós temos aqui vários indicadores sociais também, né, e valores relacionados a este município, certo? Então nós temos muitos dados que a gente pode tratar aqui e a gente vai tratar esses dados lá dentro do Power BI. Mas antes então de tratar lá no Power BI, eu vou trazer aqui para este banco de dados aqueles dados da pirâmide etária. Botão direito aqui, botão direito no Traga Seus Próprios Dados dentro de um database qualquer. Se não tiver um banco de dados no servidor seu, você cria, botão direito aqui, novo banco de dados e cria o seu banco de dados. E se você não tiver um SQL Server para colocar aqui o banco de dados, tem vários vídeos aqui no canal onde eu crio um banco de dados novo. Você pode escolher vários que tem aqui sobre instalação. Inclusive um deles eu instalo em menos de 5 minutos, tá bom? Então vamos lá, novo banco de dados, ou então, nesse meu caso daqui, dentro do Traga Seus Próprios Dados, botão direito, tarefas, importar um arquivo de dados simples. Ok, aqui um wizard, né, uma instrução, próximo. Aqui eu vou especificar qual é o meu arquivo, que no caso aqui é pirâmide etária, que é um arquivo do tipo CSV, que é um arquivo separado por vírgulas, pirâmide etária, beleza. Aqui são os dados que vão ser carregados. Ele está gerando uma pré-visualização aqui desses dados, já separando. Ele já identificou o tipo de dado, já separou aqui o que é acento, o que não é acento. E aqui a gente vai modificar algumas colunas. Como assim modificar as colunas? Esse daqui eu posso dizer que ao invés de inteiro, vai ser um char char não, né? É numérico de 7 números. Então vamos lá. Numérico de 7 números, né? E aqui a população, como ele não identificou aqui nos primeiros registros, nas primeiras linhas, a população, ele deixou aqui como um caractere, uma coisa que ele não sabia o que era. Só que a gente vai colocar aqui como um big int, que seria um inteirão, né? Um grande inteiro. Eu não vou mexer aqui no que é dado, chave primária, nem nulos, nem valores nulos, e vamos para a próxima etapa e concluir. E neste momento o SQL Server está indo lá naquele arquivo e fazendo a carga de mais ou menos, deixa eu ver, 700 e poucos mil registros. Ctrl End, eu fui lá para a última linha, quase 780 mil registros a serem carregados lá dentro do meu banco de dados.
Esses arquivos aqui, então nós temos aqui o código do município, né, a raça, cor, sexo da pessoa, a idade, faixa etária, né, se é alfabetizado ou não, e aqui a quantidade de pessoas neste município, nessas condições aqui. Então, cada uma das condições estão identificadas aqui para todos os municípios do Brasil, conforme a gente está vendo. Então, aqui foi feita a inclusão com êxito. Vamos fechar. Uma vez que eu carreguei aqui os dados da minha pirâmide etária, eu já posso clicar aqui em tabelas, atualizar, aparece aqui a tabela da pirâmide etária. Aqui, eu posso também cruzar esses dados com dados aqui do PIB por município. E tem vários vídeos aqui no canal sobre esse assunto, sobre o PIB por município. Mas antes de analisar esse cruzamento, vamos fazer aqui vamos agrupar esse PIB por município em 5 grandes grupos. Vamos classificá-los de municípios de mais alta renda para os municípios de mais baixa renda. E como é que a gente vai classificar o que é alta renda e o que é baixa renda? Vamos classificar por meio do PIB per capita, certo? Então vamos fazer aqui um select, o valor do PIB per capita, mas antes disso aí, deixa eu fazer aqui um select asterisco da tabela PIB município. Vamos pegar o último ano disponível, que é o ano de 2021. Já executei aqui, agora vamos ordenar isso aqui pelo PIB por município, PIB per capita, valor do PIB per capita. E agora nós vamos dividir isso aqui em 5 grandes grupos. Eu poderia vir aqui e contar esses grandes grupos individualmente. Só que eu acho que seria muito pouco producente, né? Seria muito melhor a gente ter uma forma do banco de dados classificar isso aí para a gente, já ter o dado disponível para que a gente possa colocar aqui, né? E tem como, tá? E como é que a gente vai fazer esse cálculo daqui para ele trazer, então, já os quintis, né? Que seria os pedaços de 20% cada um desses pedaços, né? Aliás, é o seguinte, pensando bem, ao invés de fazer quintil, nós vamos fazer assim, os 40% dos municípios mais pobres eu vou colocar dentro de um único grupo. De 40 até 60 vou colocar num segundo grupo, 60 até 80 num outro grupo, 80 a 90 e de 90 a 100. Tá? Então vou dividir em 5 grupos desse jeito, mas o primeiro e o segundo grupo vão ser menores do que o quinto grupo, né? Então vamos lá, distinct, ou seja, quero valores únicos. Valores únicos o quê? Eu quero fazer um percentil baseado na contagem de 0,2, ou perdão, 0,4, os primeiros 40% de baixo, né, que seriam os primeiros 40% mais pobres mesmo, dessa galera daí, né, dessa população, né, os municípios mais pobres. O que mais que a gente vai colocar? Como é que eu vou saber, né, que eu estou usando aqui o critério do PIB per capita, né? Então eu vou dizer aqui o within, o within é sem H aqui, within group by, não, é só group, perdão, group, valor do PIB per capita, né? Aqui vai ter que escrever um order by valor do PIB per capita. O que mais que a gente vai colocar? Deixa eu diminuir o tamanho aqui da minha tela desse lado daqui para ficar maior, né? Para a gente poder escrever melhor. E vamos escrever que é over partition by nada. Abre e fecha aspas aqui. Quando eu executar esse cara daqui, F5, vamos ver aqui. Eu trouxe aqui os 40% mais pobres, os municípios 40% mais pobres têm um PIB per capita, menor do que 18 mil por ano. Agora vamos ver os 60%, né, de 40 até 60. Eu vou copiar e colar aqui, vou adicionar uma vírgula. Então vamos aqui, 60, 80, 90. Então vamos aqui, 60, 80 e 90. F5.
Então eu tenho aqui que os 40% mais pobres são aqueles que têm abaixo de 18.291. Se ele tem acima de 18 e menos do que 28.973, ele está nesse segundo grupo, que seria então o grupo dos municípios mais ou menos pobres, né, que estaria entre 40% e 60% mais pobres. Agora, vamos continuando aqui, né? De 28, quase 29 mil até 46 mil reais por ano, a gente tem os municípios de média renda, até 64 nós temos de média alta, e acima de 64 os municípios que têm maior PIB per capita no Brasil, né? São os 10% mais ricos do Brasil. Agora, com base nesses valores, a gente consegue classificar os nossos municípios. Eu posso pegar aqui, então, vamos adicionar nessa nossa query, nessa nossa pesquisa, os dados do município, né, que seria a sigla da UF, o nome do município, e agora a gente vai classificar conforme esses grupos aqui, né, que é o case, quando o valor do PIB per capita for menor do que este percentil daqui, então, then, eu vou escrever aqui 00, ou 0 apenas, né, baixa renda. Então, nós temos aqui uma avaliação deste primeiro percentil daqui. Else, né, ou seja, caso contrário, eu não vou escrever nada, end, vírgula. Vírgula já tem aqui, né? F5 a gente já vai conseguir ver aqui que temos aqui a Acrilândia e não está aqui com nada, tá? Com abre e fecha. Beleza, tá ótimo. Então agora a gente vai continuar a escrever esse código daqui usando esses códigos de baixo, né, do 60%, do 80% e do 90%. E agora, no final, eu coloco o alto PIB no else, ou seja, se ele não cai em nenhuma das condições acima, ele entra aqui como alto PIB per capita. Então, removendo aqui, nós temos então aqui o valor do PIB per capita de cada um desses municípios. Então, daqui o nome do município, né, e a classificação do PIB per capita. Classe PIB per capita. Quando executa aqui, ele já traz, então... Por que eu coloquei o número na frente? Porque vai facilitar lá no Power BI ele já deixar ordenado pela quantidade, pelo PIB per capita, né? Certo, continuando aqui, agora que a gente já tem a nossa classificação do PIB por município, de acordo com a renda da população, né, de acordo com o PIB per capita, a gente já pode juntar essa informação com a informação aqui da pirâmide etária. Isso aqui eu vou chamar de A, este daqui eu vou chamar de B, e o A ponto código do município tem que ser igual a B ponto ID município. É assim que estava classificado. Que mais? Agora, B ponto asterisco significa que eu vou trazer todas as colunas dessa minha tabela B. Quando eu mando executar aqui, ele já traz, então, já está fazendo o cálculo. E já vai trazer todos os quase 700, quase 800 mil registros, conforme a gente viu aqui. Né? 780 mil registros que nós temos dentro deste nosso arquivo TXT. Certo, vou parar essa execução e vou pegar este código daqui. Agora a gente vai entrar dentro do Power BI para trazer e apresentar estes dados aqui. Uma vez que a gente tem, então, o código já pronto, eu vou clicar aqui em importar dados do SQL Server. Qual vai ser o servidor? Eu vou conectar aqui no mecanismo de banco de dados, só para a gente ver aqui o nome, né? Esse daqui é o nome do meu servidor.
No seu caso, pode ser servidor do seu departamento de RH, do servidor do departamento de vendas, e assim por diante. O nome do database, que é da onde está vindo a minha informação, é este database daqui do lado. E este database aqui do lado, que é o traga seus próprios dados. Cadê? Aqui em cima, traga seus próprios dados, né, que eu até posso copiar esse valor e colar aqui. E eu quero colocar aquela query que eu acabei de criar, aquela pesquisa que eu acabei de criar. Copiar e colar aqui os meus valores. Fazer desse jeito acaba sendo muito mais rápido para o próprio SQL Server, uma vez que eu estou mandando para o banco de dados todo o peso do processamento. O SQL Server ele é uma ferramenta muito otimizada, muito boa para a maior parte dos cálculos. Porém, ele não é feito para fazer tanto cálculo assim. Então é por isso que a gente acaba mandando esse peso maior para o banco de dados mesmo. 3 dias depois... Bom, teve ali a verificação de criptografia e estou me conectando agora no banco de dados. Demorou um pouco, trouxe aqui os dados e nesse momento ele vai lá no banco de dados e processa tudo novamente. Está trazendo aqui o resultado, quase 700 mil linhas para serem carregadas, quase 800 mil linhas. E feito, tem aqui o meu resultado. Antes de começar a execução, eu vou pegar aqui umas partes dessa query daqui e vou alterar. Por exemplo, eu vou adicionar uma nova coluna aqui, que vai ser o país, o Brasil. Isso porque nós vamos habilitar o drill down, né, que seria perfurar a minha informação e trazer detalhe dela. Então vai ser aqui o país, que vai ser igual ao Brasil. Enter. Agora eu clico nessa coluna do país que eu acabei de clicar, eu já acabei de criar. E coloco aqui o tipo de... categorizo essa coluna daqui como país, região. A mesma coisa aqui para a sigla da UF, que vai colocar aqui como estado ou província. E o nome do município, que entra aqui como município. Então perceba que aqui ele já mudou o formato dele, né? Agora ficou esse globinho aqui ao lado. Por que isso aí é tão importante? Agora, quando eu quiser criar um mapa coroplético, eu consigo, então, clicar arrastando aqui o país para cá e eu já trago, então, todo o meu Brasil. Se eu clicar aqui na sigla da UF, arrastar para cá, e eu pedir aqui no meu mapa do Brasil, deixa eu aumentar o tamanho dele aqui. E se eu pedir neste mapa do Brasil que eu tenho, que eu quero fazer um drill down, né, ou seja, perfurar a minha informação, eu consigo também colocar aqui na dica de ferramenta, população. Então, cada um aqui aparece 162 milhões de brasileiros que estão categorizados, classificados quanto à sua raça, cor, grupo etário e tudo mais. Que mais? Aqui eu tenho o grupo de idades, né, o grupo etário dessas pessoas. Posso arrastar aqui para o lado também a quantidade de população. Então, já tenho aqui o meu gráfico de população. Eu posso transformar aqui na minha pirâmide etária, desde que, claro, eu classifique, desde que eu venha aqui e classifique, então, pelo meu grupo etário. Então, nós temos aqui o formato da pirâmide etária brasileira. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui com relação... Opa, diminuiu o zoom demais aqui. Vamos fazer a mesma coisa aqui com relação ao ajuste aqui no mapa, né? Eu vou clicar nesse botão daqui com as setinhas para baixo, que vai permitir o drill down, que seria perfurar a minha informação. Então agora apareceu aqui o estado do Goiás. Se eu clicar aqui, eu vou para cima. Se eu clicar aqui, eu vou para baixo. Vamos trazer aqui também o município. Aqui para baixo, nome do município. Para adicionar uma nova coluna, eu não preciso ir lá no... Eu posso adicionar por aqui mesmo. Eu entro aqui na parte de exibição de modelo, botão direito aqui na consulta, ó, posso adicionar uma nova coluna e vou colocar aqui a minha coluna de UF junto com o meu país. Isso aí vai agilizar, então, a pesquisa. Aqui vai ser, então, o Brasil, para que ele saiba que ele tem que localizar primeiro o Brasil dentro do globo e depois localizar a minha sigla da UF. Consulta.sigla da UF, está aqui, ó.
Aqui, ok. Agora falta classificar essa coluna nova como estado ou província, para que ele não tente encontrar uma cidade com esse nome. Então aqui, a categoria dos dados. Entra aqui, estado ou província. E vindo aqui na minha exibição do relatório, eu posso arrastar para cá a minha nova função, né, que é a função da UF. E eu digo aqui que eu quero expandir todo o meu modelo. Então agora, perceba aqui, eu tenho Paraná com aquela quantidade de população dentre aquelas que foram mapeadas. Lembrando que não é 100% da minha população que está mapeada. Outra coisa que eu vou precisar agora é fazer uma espécie de um soma-se. Se fosse dentro do Excel, a gente usaria a função soma-se. Aqui, no Power BI, a gente faz a função de uma forma um pouco diferente. Nós vamos então agora criar uma nova consulta, uma nova medida, usando essa soma-se. Essa daqui vai ser, por exemplo, a taxa de alfabetização. Então, como é que vai ser essa taxa de alfabetização? A gente vai usar a função aqui, calculate, onde eu vou primeiro fazer a somatória de toda a minha população, vírgula, né? E aqui eu coloco as minhas condições, né? Ou seja, quando a alfabetização for igual a um valor específico. Né? O qual vai ser o valor específico? Vamos entrar aqui dentro do nosso TXT, vou copiar esse valor e vou colar aqui. Lembrando que eu preciso, como é um texto, né, eu preciso colocar as aspas. Tá? Então, aqui eu tenho o meu calculate e esse daqui eu vou dividir pelo somatório da minha população sem nenhum calculate, ou seja, toda a minha população. Enter. Então, a taxa de alfabetização foi criada com essa fórmula toda daqui. Agora, vamos mexer aqui no formato dela. O formato é do tipo porcentagem e 2 casas decimais está legal. Agora, a gente já pode voltar aqui para o nosso modelo. E eu posso colocar aqui dentro da dica de ferramenta, vou tirar a população e vou colocar aqui a taxa de alfabetização aqui na minha dica de ferramenta, bem como aqui no meu formato visual, que vai ser baseado nas cores da taxa de alfabetização. Aqui já está a taxa de alfabetização, que vai ser um gradiente dessa faixa de taxa de alfabetização, onde o valor pior, né, seria mais avermelhado, aqui um rosa, e o valor melhor seria o azul. Ok? Então aqui nós temos cada uma das taxas de alfabetização de cada um das UFs do Brasil, baseado nesses dados, nesses microdados do IBGE do Censo 2022. O que mais que a gente pode mexer aqui para melhorar? Eu posso alterar esse tipo de gráfico daqui. Eu acho que eu prefiro esse gráfico do tipo gráfico de barras. Porque desse gráfico de barras aqui eu posso colocar também o sexo para identificar a minha informação. O sexo eu vou arrastar aqui para dentro da legenda. Então são 2 cores diferentes. E quando eu paro aqui, eu vou tirar aqui do hint a soma da população, o eixo X. Não, vai ser a soma da população no eixo X e a taxa de alfabetização na dica de ferramenta. Aqui. Então nós temos aqui de 15 a 19 anos. Os homens são 97,96% da população já é alfabetizada e as mulheres quase 99% da população. Seguindo aqui, 98% dos homens e aqui quase 99% das mulheres. E assim nós seguimos com as mulheres sendo muito mais alfabetizadas do que os homens. Mas será que isso aqui é válido para todos? Todos esses grupos etários? Vamos fazer agora um teste mexendo aqui nesses nossos gráficos, criando um gráfico novo. Eu vou copiar e colar esse gráfico daqui e vou criar aqui o gráfico de linhas. Mas eu não vou ter a população aqui como a minha soma no eixo X, no eixo Y, perdão, e sim a minha taxa de alfabetização aqui no meu eixo Y. Deixa eu mexer aqui no formato, vou alterar aqui para decrescente, ou seja, aqui nós começamos com os homens e as mulheres, né, estamos muito bem alfabetizados,
Os mais jovens estão muito bem alfabetizados. Mais ou menos aqui, a galera de 35 a 45 anos já é a galera do governo que foi alfabetizada no governo Fernando Henrique, né? Governo. Foi por aí, né? O início da democratização, que essa galera daqui, do 45 até 54, já é do início da democratização para o meio, e aqui a galera que foi antes da democratização, né, com esses percentuais daqui que nós vemos, ou seja, aqui nas populações muito mais velhas, acima de 60 anos, acima de 65, nós temos então as taxas de alfabetização onde os homens são mais alfabetizados que as mulheres. É a única faixa etária. A gente pode também criar um gráfico de rosquinha aqui ao lado. Vamos adicionar aqui esse gráfico de rosquinha, onde a gente vai colocar aqui a cor, a raça e cor, a quantidade de população nos valores e é o meu hint, que vai ser a minha taxa, hint é dica de ferramenta, né? A minha taxa de alfabetização. Então a gente consegue identificar em cada um dos grupos étnicos qual é a taxa de alfabetização. Por exemplo, entre os pardos é 91%, entre os pretos é 89%, entre os indígenas 83%, tem um outro grupo aqui que está bem pequenininho, são os amarelos com 97%, e a cor branca aqui com 95,66%. Está muito ruim de ver esse gráfico daqui. Vamos mudar esse tipo de gráfico para um gráfico de barra mesmo, onde eu vou tirar aqui a minha população e vou querer manter apenas o percentual dentro daqui dos eixos. E agora sim eu consigo enxergar de forma muito mais clara que os amarelos e brancos, né, eu me considero aqui amarelo, né, nós estamos dentro da minoria modelo, né, minoria que acaba sendo privilegiada, né, com 97% alfabetizado, né, seguido dos brancos, pardos, pretos e indígenas. E eu também posso fazer a mesma coisa pensando aqui nos municípios, no PIB per capita dos municípios. Então, arrancando a cor raça daqui e colocando aqui a classe dos PIBs. Então, nós temos... deixa eu classificar aqui não pelo PIB médio, né, mas sim pelo destaque, pelo valor do PIB mesmo, né, pela classe do PIB. Nós temos então aqui um empate técnico entre os PIBs mais altos, né, com 96,84 e 96,49. Né, quer dizer, os PIBs mais altos, com 96, quase 90 com 96,5. Nós temos aqui uma situação curiosa, porque provavelmente, aí é especulação, eu não estou analisando esse dado daqui no detalhe, grandes empresas de mineração, de hotelaria, de alguma coisa, vieram aqui e fizeram um grande investimento na localidade, aumentando o PIB de maneira muito abrupta, né, fazendo com que ele se torne entre os mais altos, né, a classe mais alta de todas. Entretanto, o PIB médio-alto acaba tendo até condições ligeiramente melhores de alfabetização do que o PIB mais alto. A alfabetização de 96%, quase 97%. É interessante isso aqui, porque aqui não é baseado, nesse médio-alto, não é baseado num investimento específico, mas sim numa política, provavelmente numa política de longo prazo. Isso é tudo especulação. Tá? Eu teria que ter uma série histórica para poder chegar em dados muito mais detalhados. E pessoal, eu vou deixar esses dados, né, para vocês, esses dados brutos, esse CSV, neste QR Code que eu estou colocando aqui em tela, para que vocês possam baixar e fazer as análises de vocês, incluindo esses dados, portanto, nos relatórios que vocês usam. Tá, pessoal? Com isso aí a gente encerra a nossa aula de hoje e eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Nos vemos então numa próxima aula. Um forte abraço, até logo.